Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Estou passando aqui nessa sexta-feira à noite para fazer um vídeo, para falar um pouquinho do nosso clube de regatas Vasco da Gama, né? Depois da vergonha de domingo, né? Todo mundo já falou que tinha que falar. O nosso presidente demorou dar uma entrevista, chegar, né? Que agora é o presidente, né? O Pedrinho agora é o presidente. Eu não era a minha escolha, mas ele está lá. Nós temos que torcer para dar tudo certo, né? Mas eu, sinceramente, não acredito no Pedrinho, eu não acredito nesses caras que ele está botando lá dentro. Felipe, eu já falei para vocês, tem que ter gente de responsabilidade, né? Como eu falei, já virou cabide de emprego outra vez. E o Vasco não está numa situação que não pode mais acontecer isso. O Vasco tem que trazer gente de qualidade, que conheça o futebol, gente de responsabilidade, entendeu? Eu vejo aí, um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, Paulo Gione, está no Fluminense há quantos anos? Paulo Gione conhece tudo de futebol, e a gente, quanto supervisor, como diretor, já passou pelo Vasco da Gama, e o Paulo Gione está lá no Fluminense há anos, e ele fez um grande trabalho no Vasco da Gama, quem conhece o Paulo Gione. E no Vasco é isso aí que a gente tem, né? Esses caras que não conhecem nada de futebol, esses caras que não sabem contratar ninguém, né? Aí você vê o desastre que está acontecendo com o nosso clube, né? Para quem viu Bellini, Orlando Peçanha, Fontana, Brito, Moisés, Ivan, Odivan, Rodrigo, mas quem Mauro Galvão e outros aí que eu nem me lembro mais, que jogou no Vasco como zagueiro, né? Aí a gente fica triste de ver essa zaga aí, esses jogadores bagaços que nós temos no Vasco. Eu falei desde o começo do ano que nós íamos mais uma vez brigar para não cair com esses jogadores. Aí você vê, nós temos na lateral direita o Paulo Henrique, que era reserva lá onde ele passou, não queria, ninguém queria ele, bateu dentro do Vasco, e a gente acha que o Paulo Henrique é craque. Aí nós temos o Puma Rodrigues, que também que até hoje não deu certo, já está quase 2 anos no Vasco, também não deu certo, a gente sabe que não é jogador, que não tem qualidade nenhuma, nem ele, nem o Paulo Henrique. Aí no meio de campo nós temos, no meio de campo, na zaga, nós temos o Maicon, que era o terceiro reserva do Santos. Todos nós reclamamos quando eles trouxeram o Maicon para o Vasco. Fez algumas partidas de regular, entendeu? Com times fraquíssimos, né? Muita gente achou que ele era o cara, né? Que era o cara que ia resolver o problema no Vasco. Eu sempre critiquei e falei que não é jogador para jogar no Vasco, jogador já de 35, 36 anos. Aí tinha o Medel, que errou tudo no Campeonato Carioca, já vinha falhando desde o Campeonato Carioca, para mim também já deu o que tinha que ter dado. Aí traz esse João Vitor, que eu falei, quando eu vi ele jogar no Campeonato Carioca, os jogos dele, eu falei que é um boneco de Olinda, é um jogador fraco, que não tem habilidade nenhuma, é um jogador que não sabe se é lateral direito, se é zagueiro. Esse negócio de dizer que o cara joga na lateral direito é versátil, isso é história. Ou o cara é zagueiro, se é lateral. Quando começa assim é porque não joga porcaria nenhuma. E esse João Vitor é outro também, um bosta. Quando ele veio para o Vasco, um amigo meu de Portugal falou que, rapaz, é outro bagaço que vocês estão levando aí, é outro problema para o Vasco. Aí você vê, nós temos quem? Léo Pelé. Léo Pelé, quando veio do São Paulo, muita gente me criticou, que eu falei que não era o jogador ideal para o Vasco. O Léo Pelé, eu conheci o Léo Pelé jogando lá lateral esquerdo, como ele sempre foi lateral esquerdo. E todas as partidas que ele jogou no São Paulo, improvisado, porque não tinha zagueiro, ele jogou mal de zagueiro no São Paulo. Veio para o Vasco, mas é um campeonato carioca, uma segunda divisão, ainda dá para aguentar o Léo. Mas um campeonato brasileiro de qualidade, como tem esses times aí, Atlético Mineiro, Flamengo, até o próprio Fluminense, né? São Paulo, não dá para aguentar um Léo Pelé vestindo a camisa do Vasco da Gama, né? E aí tem o Rojas. Rojas, quem é Rojas? Tá de sacanagem, né? Aí é o lateral direito, é um zagueiro também. Só no Vasco que acontece isso. O cara é lateral e zagueiro. Pode jogar pelos dois. Aí fica difícil, né, cara? Então, eu falo para você, né? Quem viu esses grandes jogadores passar pelo Vasco aí, que eu citei o nome no começo, e veja essas merdas jogando no Vasco hoje em dia. Aí você vem para o meio de campo, aí você encontra Cocão.
você encontra Zé Gabriel, você encontra Esforça, garoto novo demais, garoto que comprou por uma fortuna, né? E ainda não é um cara para disputar um campeonato brasileiro, que é um campeonato muito difícil. Aí veio o Galdames também, que todo mundo é um garoto muito novo também. Então, o Vasco apostou nesses jogadores que eles trouxeram de fora, que não tem aquela ainda aquela experiência para disputar um campeonato brasileiro que é tão duro e tão corrido como o nosso campeonato brasileiro. Os garotos podem até ser uns bons jogadores, mas não é para ser titular de imediato no Vasco da Gama. Muito novos, né? E sem contar aqueles outros que passaram pelo Vasco, que o Vasco queimou todos eles, né? Aí você vê aí, eu falei que a gente ia ver o Rossi, quando mudasse de técnico, voltar a ser titular. Eu falei que a gente ia ver o Praxedes outra vez no Vasco, o Zé Gabriel, e tá aí, ó. É as merdas que nós temos, esses jogadores, né? É essas merdas que nós temos desses jogadores. Eu fico triste, né, cara? O Paê é um jogador de 37 anos, cara. É um jogador de 37 anos que não vai disputar o Campeonato Brasileiro todo, vai desfalcar o time como desfalcou agora no começo do campeonato. É um jogador que até pode resolver algum problema, um jogo aqui, outro jogo aqui, ali, mas tu vê contra o Flamengo, o cara não andou, não apareceu em campo, né? Não mostrou para que ele veio para o Vasco. Então, é um jogador que a gente fica ainda muito na dúvida, né? Tem qualidade? Tem qualidade, mas é um jogador que não é vitorioso na vida dele. O Paê foi campeão aonde? Entendeu? Então a estrela do cara tem que brilhar também, né? Se não brilhar, não faz a dos outros brilhar também. Então, esses jogadores que... Aí tu vai pro ataque, né? Aí tu vê Rossi, tu vê Cleiton, David, porra. Ah, mas o David é lutador, ele bate de frente. Porra, a gente não tá precisando de lutador, cara. A gente tá precisando de jogador de qualidade. Aí tem o Eric Marcos, que não vingou até hoje, né? É teu negócio no Vasco, eu não sei também. Você fala do Ryan, nego critica o Ryan. Ryan é um garoto de 17 anos. Imagina, vocês não sabem quantos gols esse cara já fez na carreira dele no Vasco da Gama, jogando na base do Vasco da Gama. É um jogador da cria que já fez um monte de gols. Se você procurar e se informar, é muitos gols mesmo que ele fez. Agora, bota o Ryan no time do Flamengo, para ver se o moleque não vai jogar. Aí bota o moleque do lado de só cabeça de bagre, porra. Bota o moleque para marcar, aí não adianta, cara. O garoto não vai vingar. É mais um garoto que a gente acaba queimando, né? Aí você vê, tem só o Verratti ali na frente que luta, corre para lá, um cara já de 35 anos, mas tu vê a disposição dele, ele corre, luta, entendeu? É isso que nós temos. Aí você fica triste, né, cara? Eu esqueci de falar da lateral esquerda, que nós temos o Piton, que é um jogador também que quando o time cai, ele cai junto com o time. Isso é lógico. O time está mal, o cara cai mal. Eu joguei bola, nós que jogamos futebol, a gente sabe disso, eu já cansei de falar. Você joga do lado de um monte de cabeça de bagre, você também vai ser um cabeça de bagre. Então, o Medel, o Piton, aliás, o Piton é a mesma coisa. Aí eles trouxeram lá o Vitor Luiz. Vitor Luiz, ninguém queria mais o Vitor Luiz, mas está lá no Vasco. As qualidades que essa diretoria que passou pelo Vasco trouxeram esses jogadores para o Vasco. Eu volto a repetir, com esse time, briga para não cair. E agora, o pessoal fala no Felipe Coutinho. Uma andorinha não faz verão, porra. Felipe Coutinho, ele é do Aston Villa. Todo mundo fala que ele veio para o Rio, quer ficar no Vasco, mas ele vai pensar duas vezes, cara. Vai pensar duas vezes, jogar num time desse. Não adianta trazer 1, 2 jogadores. O Vasco precisa de uns 6 jogadores de qualidade para o Felipe Coutinho jogar junto com eles. Entendeu? É difícil. O Aston Villa não vai liberar o Felipe, o Felipe Coutinho, assim, de mão beijada, não. Entendeu? É um jogador caríssimo, que eles pagaram muito pelo Felipe Coutinho lá pelo Coutinho lá no Barcelona. Ah, mas
estão devendo dinheiro a ele, mas não é o suficiente para ele ser liberado para o Vasco. Eu queria ver ele e outros grandes jogadores no Vasco, mas está muito difícil, cara. Está muito difícil a gente acreditar nessa turma toda que está dentro do Vasco. Está muito difícil a gente conseguir acreditar nessa turma toda que está dentro do Vasco. Eu, sinceramente, não acredito, entendeu? Para mim, são todos eles amadores, entendeu? Não tem credibilidade nenhuma, e a gente fica triste, né, de ver o Vasco nessa situação há 24 anos sofrendo, nós torcedores sofrendo, ainda mais com há pouco tempo atrás tomamos uma porrada de 4-0 de um time de segunda divisão em São Januário, perdemos de 4, agora perdemos de 6, onde vai? E o outro jogo contra o Palmeiras agora, eu não confio nesse time do Vasco. Eu não confio porque o time é fraco. Nós vamos tomar outra porrada do Palmeiras. Só um milagre. Como eu sempre venho falando lá atrás, só um milagre para ajudar o nosso Vasco da Gama a ganhar do Palmeiras. E a gente está até arriscado, tomando uma porrada do Palmeiras, entrar na zona do rebaixamento outra vez. É triste, cara. Eu tenho que falar a realidade, eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso enganar, eu não vou me enganar e nem vou enganar alguns amigos meus, torcedores do Vasco. Eu estou sendo sincero comigo mesmo, entendeu? Não temos condições de ganhar o Palmeiras. Futebol se ganha dentro de campo, pode até ganhar, o Palmeiras dá um azar lá nesse dia não está bem e o Vasco aí ganhar. Mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Aí eu falo para vocês, né? A gente está nessa situação aí, no Campeonato Brasileiro, essa confusão toda eu não vou nem mais falar, eu fui contra a SAF, todo mundo sabe que eu fui contra a SAF, briguei contra a SAF, né? Sabia que isso tudo ia acontecer, aqueles canalhas que venderam o Vasco da Gama, e esses caras que estão dentro do Vasco hoje, o seu Pedrinho, o seu Felipe, o seu Edmundo, esses caras, Júlio Brandi, ajudaram essa merda toda que está dentro do Vasco. Esses caras que estão aí dentro do Vasco ajudaram a vender o Vasco. A culpa é desses caras que estão dentro do Vasco. Os mesmos caras que estão dentro do Vasco hoje em dia, tentando salvar o Vasco, foram os caras que fizeram essa merda aí pra gente. Então, cara, eu já falei para vocês, ídolo foi lá atrás, jogaram, como jogadores foram maravilhosos, entendeu? Mas para dirigir um clube, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, aonde um jogador, até hoje você vê aonde um jogador foi vitorioso, principalmente aqui no Brasil, né? Sendo presidente de clube onde o ex-jogador. Nenhum deles, o Roberto não foi, entendeu? E é difícil, cara. Você administrar um clube é muito difícil. E eu não acredito nesses caras, estou sendo sincero para vocês, não quero me enganar, entendeu? Tomara que aconteça. Se acontecer, eu vou bater palma. Eu sou vascaíno, eu quero o bom para o Vasco, né? Entendeu? Mas eu não acredito, sinceramente, eu não acredito em nada que está acontecendo. Só acredito quando o Coutinho chegar lá e assinar e vestir a camisa do Vasco, mas só ele não vai dar certo, não. Só ele, tem Paê e Coutinho. Não tem Paê e Coutinho, Paê só vai jogar algumas partidas no Campeonato Brasileiro. É um jogador que não aguenta, tem 37 anos, porra. Então, cara, vocês me desculpem a sinceridade, mas eu não acredito nesse time do Vasco, não acredito nesses caras que estão dentro do Vasco, esses caras que estão chegando dentro do Vasco, entendeu? Que já virou cabide de emprego, né? Já trouxe o Felipe. Felipe conhece o quê? O que o Felipe conhece? Que credibilidade o Felipe tem? Não tem credibilidade nenhuma, cara. Não tem credibilidade nenhuma. É um moleque, entendeu? Aí a gente fica triste, vai chegar no vestuário, vai contar a história dele, que foi campeão, que ganhou vários títulos pelo Vasco. Isso não adianta porra nenhuma, cara. Não adianta nada. Tem que ter gente de qualidade, gente igual no time, igual jogadores. Jogadores têm que ter qualidade. Se não tiver qualidade, não adianta nada. E lá em cima também, os caras que comandam têm que ter credibilidade. E esses aí não têm credibilidade nenhuma. É minha opinião como torcedor do Vasco. Saudações vascaínas.
Uma boa noite a todos, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana.